saudações minhas amigas, pessoas novas que estão chegando agora acompanhando esse projeto do Espírito Livre Terapia. Este capítulo, capítulo 5, olha só, já é o capítulo 5, nós estamos seguindo uma sequência, eu ia dizer, né? E disse, a gente vai, nem tudo eu escrevo, não tenho vontade só de ler, eu escrevo para fazer o programa, mas não quero ficar lendo, se me entendem. Então, temos uma sequência, né, do nascimento do Espírito até a encarnação do Espírito. Fizemos esta sequência. Então, as pessoas que estão chegando aqui agora, eu convido, gentilmente, humildemente, convido vocês a ouvir os quatro primeiros capítulos. Então, chegamos na Terra, a vida na Terra. Estamos vivos. São 7 bilhões e 500 milhões de espíritos encarnados na Terra, e segundo informações de alguns espíritos, temos para cada espírito encarnado 7 ou 9 espíritos desencarnados, o que dá 49 bilhões de espíritos no globo terrestre, no orbe terrestre. Por quê? Por que isso? Porque os espíritos precisam ficar na Terra. Também, de acordo com alguns espíritos, não existe para o espírito, a palavra impedimento. O espírito fora da pressão terrestre, do orbe terrestre, ele é capaz de realizar, de fato, todas as suas vontades. Pode destruir um planeta, pode pular de uma galáxia para outra, simplesmente porque ele viu uma galáxia e pode ir para aquela galáxia que ele vai. Como que isso acontece? Não sei. Como é que estamos vivos? Também não sei. A questão é que há vida na Terra e há vida em abundância. Tem vida no planeta inteiro, nos lugares mais inóspitos, nos lugares mais inacessíveis, nos lugares mais impossíveis. Sabe, em lagos de enxofre, tem vida, tem bactéria, encontraram bactérias que vivem em poças ácidas, lá em Yellowstone, onde aqueles geysers vivem trazendo líquidos ferventes, gosma, lodo fervente do centro da Terra, do fundo da Terra, sei lá de onde, do fundo da Terra, né? Então temos nos lugares mais impossíveis a vida neste planeta, o que nos leva a pensar sobre a vida nos outros planetas. Sabemos que há vidas em outros planetas, né? Com toda essa vida que há neste planeta, é evidente e é óbvio que há vida em outros planetas. Isso aí já não se cogita mais, essa possibilidade já cientificamente falando, porque, lógico, falando de forma espiritual, mística, nós temos certeza absoluta que sim, né? Mas a ciência já parou de achar que não há, que talvez não, que talvez sim. Com toda certeza o universo não ia fazer só vida, só num planeta que por nada vem um meteoro aí que bum, e acaba com a vida do universo daí. Não tem mais vida no universo? Bem, nós sabemos que há vida porque houve o desenvolvimento da consciência. A consciência no espírito começou a se desenvolver no espírito e, na sequência, talvez bilhões de anos terrestres, não há como sabermos, este espírito acabou se acoplando à energia material, a um corpo físico, e para que isso? Para ele continuar o seu desenvolvimento, né? Continuar a evolução. Para que isso? Porque sim, não é um propósito, entende, gente? Toda a nossa narrativa aqui, né? Toda a nossa ideia é de que não há um propósito. O que deixa as pessoas mais doentes ainda é que há um propósito e a pessoa pensa que não está cumprindo o seu propósito. Então, eu escrevi um pequeno conto aqui para entender o desenvolvimento. Para entender não, para dar um exemplo. Desculpa, eu uso essas palavras assim, mas não estou querendo ensinar nada para ninguém. Eu estou passando a minha experiência, também como já falei lá no capítulo 2, eu acho. É só a minha experiência. Então eu fiz um pequeno conto aqui, especificamente para o podcast capítulo 5, Espírito Livre, e vou ler conforme escrevi para senão eu começo a contar mais história, daí não acaba mais. Podemos narrar um pequeno conto sobre o desenvolvimento da mente. Era uma vez, há muito tempo, quando o ser humano andava arqueado, cambaleante e peludo, sequer balbuciava palavras ainda, ele rosnava. Naquele tempo, o animal que se desenvolveria em humano tinha noção de proteger o que é seu. Não lutava apenas para defender seu território, lutava para defender o que era seu e sua vida. E esta é a certidão de nascimento da consciência. A consciência é um atributo da mente. A mente é um órgão de energia do espírito. Mas lá na frente nós vamos adentrar mais na questão da constituição da mente. Entretanto, não pensava, não tinha desenvolvimento do pensamento. Ele via e agia por instinto. Não possuía nenhuma noção de que pudesse sequer pensar, por lógica. Era uma besta intermediária entre o não exatamente animal e o proximamente humano. Já não queria perder sua vida, defendia para não perder o que era
seu e os que tinham a sua simpatia. Caso algo seu fosse tomado, perseguia em seu encalço. Tinha percepção, outro atributo da mente, mas não tinha o pensamento. Então, consciência e percepção, 2 atributos da mente. Ainda não pensava. A percepção era muito reduzida, é verdade. A consciência era uma pequena fagulha. Então, o que ocasionou o primeiro pensamento? A mente um dia pensou. Devem ter sido séculos, milênios, observando a natureza, os seus efeitos, suprindo as necessidades do corpo e fugindo das circunstâncias em que já antevia a possibilidade da dor e de ser prejudicial para a sua individualidade. Este detalhe é, talvez, o mais importante no estudo da circunstância que gerou o ser humano. Animais irracionais não se comportam desta maneira. Animais irracionais não fazem escolhas. Peguemos os gnus como exemplo de todos os animais. São irracionais e agem por instinto. Em uma dada época do ano, uma certa época do ano, os gnus precisam mudar de planície para acasalarem. Nesta época, todos os gnus da região seguem para aquela direção. O mesmo dá-se em todas as espécies selvagens, essa migração para o local de acasalamento. No caminho, os gnus encontram um rio lotado de crocodilos. Eles percebem a movimentação no rio e os da frente estancam a marcha. Podemos perceber na cena, podemos imaginar a cena, o rio cheio de crocodilo, os gnus, aquela manada de gnu correndo, e os da frente param no barranco porque veem os crocodilos que já estão esperando, que eles ouvem o barulho dos cascos no chão, blum, blum, tropel, e já sabem que vem comida na boca deles, ganha comidinha de graça na boca. De graça não, né? Vão ter que se esforçar um pouco. E então, no caminho, os gnus encontram então esse rio lotado de crocodilos. Eles percebem a movimentação no rio e estancam a sua marcha. Podemos perceber nesta cena que em poucos minutos uma espécie de ansiedade e nervosismo se instala no rebanho, tornam-se impacientes, uns minutos mais e os primeiros se atiram no rio para a satisfação dos crocodilos que começam a sua ceia, sua festa anual da carne. O bando passa de modo rápido pelo rio, com exceção de alguns pegos pelos crocodilos, e à frente ainda há uma planície forrada de leões. Da mesma forma, os gnus não se detêm, eles se comportam da mesma maneira, e mais alguns acabam como repasto aos felinos e as hienas, abutres, enfim. O rebanho de gnus não detém a sua marcha, mesmo diante da possibilidade da morte, da perda de sua individualidade. O rebanho continua, porque precisa seguir o seu destino, seu instinto, andar no pulso que o determina. Nesta corrida, alimenta a natureza por onde passa e se reproduz para um novo processo. Voltar para o princípio e depois voltar para o acasalamento novamente. Então não há escolha. Um dia, o ser humano parou na beira do rio, a meia besta, né? Parou, meia besta, meio animal, quase humano, parou na beirada daquele rio, parou na beira daquele rio e disse, não, nós não vamos atravessar por aqui, nós vamos subir mais um tanto aqui, vamos subir, né, pela margem do rio e vamos atravessar por lá, e depois não vamos passar lá onde há leões e tigres e onças e ursos e todo tipo de... A natureza é cruel e selvagem. Foi ali que o homem começou a pensar, quando ele decidiu não seguir mais o instinto dizia que ele tinha que ir por ali, mas ele disse não. Não, ele disse, não vou por aí, eu vou por aqui. E tinha gente, de certo, dizia, para que andar tanto, vai morrer. Não dizia, né? Foi quando começou o raciocínio, e foi quando começou o pensamento, e foi quando começou também a linguagem, porque começou a haver discussão, tinha que haver explicação. Então estamos aqui nesse ponto, vida em abundância na Terra. Para terminar, não vou conseguir, cheguei só na metade, pelo jeito, acumulei muito material para esse capítulo 5, vai ficar o resto para o capítulo 6. Somos todos um, todos nós somos importantes. Não há um espírito mais importante que outro espírito mais importante no planeta Terra, nem encarnado, nem desencarnado. Todos nós somos igualmente importantes. Por causa dessa questão do medo que o homem desenvolveu, da morte, o homem começou a querer ser o rei, para poder viver mais, poder se proteger mais, ele quer ser o rei. E com essa história de rei, os covardes e os fracos, eles adoram o rei, adoram ídolos, né? Os covardes e os fracos adoram ídolos. Eles precisam de ídolos, eles precisam de bom exemplo também, ou de qualquer exemplo, né? Porque tem o bom exemplo e o mau exemplo. Então, somos todos importantes. Não há rei. Pode achar que há rei, mas não há rei nenhum. Perante a consciência cósmica, somos todos um, estamos aqui com o mesmo objetivo. Desenvolver nossas capacidades, desenvolver nosso espírito, desenvolver nossa consciência e desenvolver a nossa mente. Muito obrigado. Namastê. O Deus em mim saúda verdadeiramente o Deus em você. Mantenham-se protegidos e fiquem bem.